paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Beto Almada e eu trago hoje a continuidade do vídeo anterior em que falei sobre o que é politicamente correto, o pensamento progressista e aquilo que as pessoas falam de pensamento retrógrado. Por exemplo, os pensamentos cristãos, os pensamentos religiosos que pautam sobre a família, são contra o aborto, contra a legalização das drogas. E os progressistas é todo o contrário, né, do que a palavra de Deus nos mostra, que é com relação ao aborto, à homossexualidade e à liberação das drogas. Então, eu quero falar hoje com você a respeito da homossexualidade, né, o que a palavra de Deus diz. Eu sei que você já viu vários vídeos com relação a isso, mas eu quero falar contigo no sentido social também, no sentido do amor de Deus para com as pessoas que não estão de acordo com a palavra dele. Porque a Bíblia diz que Cristo morreu por nós quando nós éramos pecadores. Ele não morreu pelo justo, pelo bonzinho, e que Deus ama toda a humanidade de maneira indistintamente, mas isso não quer dizer que nós não podemos sofrer as consequências das nossas atitudes, quando elas não estão de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos diz. Então, não esqueça aí de se inscrever no nosso canal, apertar o sininho, porque você vai estar sempre recebendo uma mensagem de Deus para a tua vida e para o dia a dia do que acontece aí. As pessoas têm falado muito sobre homofobia, né? Isso aí virou moda. Nós estamos com um governo agora que as pessoas falam que é homofóbico, não é? Aquela coisa toda. Aí separaram os grupos políticos em direita, esquerda, e os pensamentos em retrógrado, progressista, em religiosos e ateu. Eu não sei a quem interessa essa guerra toda, essa briga, porque todos somos uma nação, a nação brasileira, e independente da raça, cor ou religião, nós devemos ter respeito uns pelos outros, né? Então, a questão da homossexualidade. O que a palavra de Deus diz? Ela diz que os efeminados, né? Aqueles que não têm a sexualidade como os padrões bíblicos apresentam, como é a vontade de Deus, que é pecado. O que é pecado? É tudo aquilo que a gente faz, todas as nossas atitudes, pensamentos, que não estão de acordo com a vontade de Deus. Isso é pecado. Então a Bíblia estabelece que é pecado e o que não é, visando o bem comum, visando o bem-estar do ser humano. Deus não faz isso só por uma questão de capricho, não mesmo, né? Deus não estabelece leis, eu quero estabelecer leis porque essas leis são o que eu desejo e ponto e acabou. Não, a vontade dele está baseada nas suas leis. E a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então as suas leis também são boas, perfeitas e agradáveis para o ser humano. Então tudo que Deus faz, tudo que Deus fez, é visando o benefício do ser humano. Então quando ele fala com relação à homossexualidade, é porque ele não nos criou dessa maneira. Ele criou macho e fêmea, homem e mulher, para procriação. Nos deixou o sexo para deleite, para prazer, para satisfação, mas dele que seja dentro do casamento, dentro dos padrões estabelecidos por ele. E com relação à homossexualidade, os homossexuais, nós continuamos amando os homossexuais do mesmo jeito, com todo amor, todo carinho, nós convivemos com eles, abraçamos, respeitamos, vivem no nosso meio sem problema nenhum. Não são pessoas de outro mundo, são pessoas que fizeram uma escolha, só que não estão de acordo com os padrões que nós cristãos vivemos. Porque a nossa vida, a vida do cristão, ela tem que ser pautada pela palavra de Deus. E se a palavra de Deus diz que é pecado, é pecado. Isso não quer dizer que nós não vamos amar, porque Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então, qual é o problema, né, da homossexualidade? No que diz respeito ao contexto social que eu falei no outro vídeo, esse pensamento retrógrado ou progressista, né? O problema é o seguinte, é quando eu quero que as minhas vontades, os meus desejos se tornem direitos, e esses direitos acabam ferindo outra pessoa. Se a pessoa quer viver uma homossexualidade, que viva, não tem problema nenhum. É ela com Deus, ela vai responder diante de Deus, isso aí é uma questão pessoal e ela é intransferível. Agora, o que não pode acontecer é, na realidade, desejar fazer uma apologia a isso. Por exemplo, existem vídeos aí, agora estão falando que vão fazer um desenho da Anitta. Qual o padrão de moral, vamos colocar assim, nada contra a pessoa dela, mas o padrão comportamental de moral que ela tem para ensinar para as crianças? Qual o padrão, por exemplo, que um Felipe Neto, né, tem para poder influenciar a educação das crianças, colocar os nossos filhos
para serem educados e terem um padrão dessas pessoas é muito complicado. Padrão de sucesso não significa de felicidade. Padrão de prosperidade do mundo não significa você estar de acordo com a vontade de Deus, muito pelo contrário. O padrão de sucesso de Jesus Cristo foi morrer na cruz, e dos apóstolos também, e da maioria dos cristãos primitivos, foram serem lançados numa arena e serem perseguidos pelas suas convicções. Então não podemos deixar isso acontecer de novo hoje. Como nós falamos, a religião, ela emprestou o moral e a ética para que a humanidade pudesse viver e chegasse até o dia de hoje. Então, descartar a moral e a ética da religião, que é a moral e a ética que Deus estabelece para a nossa vida, sobre o argumento de que a religião erra. Não, a religião na realidade não é. Quem erra são os homens que estão na religião. Porque o sentimento de avareza, de cobiça, o sentimento de promiscuidade, de corrupção, está no coração do homem. Nós é que devemos lutar contra isso todos os dias. Então, na realidade, não é se pregar, vamos colocar assim, contra o homossexual, não, contra a homossexualidade. Agora, o homossexual nós amamos, nós desejamos que eles encontrem um caminho de vida, de paz. Quer ver uma coisa? Você deixar que seus filhos, suas filhas, enveredem por esse caminho, vamos colocar assim, que a mídia tem apresentado como normal, que esses personagens que eu acabei de falar para você, eles querem lançar desenhos, influenciar, você está, na realidade, colocando seu filho, sua filha, numa rota de sofrimento. Não porque vão ser discriminados, mas é porque não estão dentro da vontade de Deus. E toda vez que o homem não está dentro da vontade de Deus, que é boa, perfeita, agradável, vou repetir, ele sofre. Você imagina bem, uma pessoa homossexual, ela vai viver a vida dela, excluindo a questão da discriminação que ela acaba se sentindo, isso é uma questão pessoal, mas no final da vida, uma boa parte sofre de depressão porque até os seus parceiros os largam por outros parceiros. E a maioria vive sozinho. E aí faz o quê? Agora vamos obrigar o parceiro dele a ficar com ele? Não, agora eu vou colocar uma lei porque ele está sofrendo, está com depressão, tem que alguém ficar com ele. Não, na realidade foi uma escolha que se tomou e que acabou dando naquilo. Então toda vez que nós escolhemos algo para a nossa vida que não está de acordo com o padrão estabelecido pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, nós vamos sofrer. Com certeza nós vamos sofrer. Então que nós não desejamos que as pessoas sofram. Nós não desejamos que o homossexual sofra. Nós desejamos que ele tenha uma vida feliz. Mas isso não significa aceitar a homossexualidade como se fosse um padrão normal da vontade de Deus e bíblica. A pessoa ela tem que assumir o risco daquilo que ela planta. Existe uma lei universal, vamos colocar assim, tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. O apóstolo Paulo fala isso lá em Gálatas 6:7. Mas isso é uma lei com todas as religiões, ou até mesmo uma pessoa ateu. Ela tem essa convicção. Se eu planto alguma coisa, eu vou colher aquilo que eu plantei e vou ter consequências com relação a tudo isso. Então que Deus te abençoe de maneira rica e poderosa. Entendendo o seguinte, o problema de homossexualidade é pessoal. É a pessoa que deseja e ela deve viver aquilo que ela escolhe, sem problema nenhum. O que não pode acontecer, ela chama outros de retrógrados, chama outras pessoas que não têm o mesmo pensamento, de pessoas que estão atrapalhando o desenvolvimento social. Não é verdade isso. A palavra de Deus nos mostra com grande clareza que nós devemos pautar a nossa vida pela vontade de Deus, e aí nós vamos ter uma vida abundante em Cristo Jesus. Então que Deus te abençoe de maneira rica e poderosa. E não se esqueça, cuidado com seus filhos. Cuidado com seus filhos. Aquilo que eles assistem, aquilo que eles estão vendo, para que você os proteja. Como eu disse aqui, não para que eles sofram discriminação. Porque pior do que a discriminação, que eles podem sofrer lá na frente, é na realidade não estar de acordo com a vontade de Deus. E aí ter o juízo de colher aquilo que eles plantarem. Mas Cristo, Ele nos perdoa de todos os pecados. E a Bíblia diz o seguinte, que Ele confessa e deixa alcançar misericórdia. Que Deus te abençoe. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e apertar o sininho. E nós vamos já estar postando outro vídeo falando sobre a questão do aborto e depois na liberação das drogas, aquela política que se faz, que dizem que é corretamente, mas a palavra de Deus diz que não é corretamente. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.